Bom dia, pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, tá? Curtindo a semana do Dia das Crianças? Ótimo. Conseguiram fazer o meu desafio? Se conseguiram, melhor ainda. Se quiser, coloca uma foto lá pra gente ver lá no WhatsApp, tá? Nós estamos estudando, pessoal, sobre o Império Bizantino, que é da página 116 da apostila, ok? O Império Bizantino, que foi a parte oriental da divisão de Roma, quando Roma entrou em declínio, né? Por causa das crises, das invasões bárbaras, né? E crises financeiras, crises do exército, ok? Nós aprendemos também que Constantino ele criou uma outra capital de Roma lá em Bizâncio, né? Que depois passou a se chamar Constantinopla, e que o imperador Teodósio dividiu o Império Romano em dois: Império Romano Ocidental, com capital em Roma, e Império Romano Oriental, com capital em Constantinopla, aí em Bizâncio, tá? Nós vemos também a parte religiosa com o governo Justiniano e sua esposa. Agora a gente vai ver um pouco sobre a parte religiosa, pessoal, tá? Olha essa cena aí que você está vendo na tela. É a coroação de um imperador, né? O Império Bizantino, eles adotaram a religião cristã. Eles eram tão devotos a ponto de qualquer festa, até mesmo uma coroação, um aniversário, ser assim de cunho religioso, né? A pessoa, ela comemorava seu aniversário duas vezes. A primeira vez era do dia do aniversário mesmo, data em que ela nasceu, e a segunda vez era a data do santo que ela venerava. Acontece que naquela época começaram-se a fabricar os ícones, né? Que eram imagens de Cristo, da Virgem Maria, e quem fabricavam eram os monges. E eles começaram a ficar famosos e ricos, né, com a fabricação desses ícones, porque as pessoas veneravam aí esses ícones, e também era uma forma das pessoas conhecerem a história de Cristo, já que a maioria não sabiam ler. Em 726, ou seja, no século 8 depois de Cristo, o imperador bizantino Leão XIII proibiu então a veneração das imagens religiosas, né? A sociedade bizantina então ficou dividida entre os que aceitavam as imagens e os que não aceitavam, que eram chamados iconocratas. Atingido por essa proibição imperial, os monges encabeçaram então várias revoltas populares. E para aplacar essas revoltas, o imperador passou a perseguir os monges, a destruir os mosteiros, né? Foi uma grande disputa religiosa que aconteceu lá no Império Bizantino, ok? Mais tarde, no chamado Cisma do Oriente, a gente foi vendo que a igreja bizantina, a igreja católica do Oriente, ela foi ficando diferente da igreja católica do Ocidente, né? Ela adotou a língua grega para rezar a missa, a outra igreja do Ocidente era a língua latim, né? Ela passou a tirar algumas doutrinas, né? Por exemplo, a existência do purgatório, essas coisas que são doutrinas ali da igreja católica do Ocidente, elas passaram a deixar de acreditar nisso. Os ortodoxos, né, melhor dizendo, que são os praticantes da igreja do Oriente, né, e o desentendimento entre os líderes das igrejas, né. Quem eram os líderes dessas igrejas? Essa daí é a Imperatriz Irene, né. O que ela fez? Em 843, ela restabeleceu o culto às imagens, tá? Só coloquei a foto dela pra gente não esquecer que foi ela que restabeleceu, após a crise lá dos iconocratas, o culto às imagens. Mas aí a gente está vendo quem? O Papa, né? O Papa Francisco e o Patriarca. Hoje eles são de boa. Mas no passado, como eu havia falado para vocês, quando a igreja do Oriente passou a ficar diferente da igreja do Ocidente, o Patriarca achava que ele deveria ser o líder supremo da igreja aqui na Terra. E o Papa achava que era ele que tinha que ser o líder supremo. E aí um acabou excomungando o outro. E a igreja então se dividiu, né? A Igreja Católica Apostólica Romana, liderada pelo Papa, e a Igreja Cristã Ortodoxa Grega, liderada pelo Patriarca. Beleza? Né? Isso foi chamado, essa divisão religiosa foi chamada Cisma do Oriente e perdura até hoje, né? Esse cristianismo peculiar foi se expandindo junto com as fronteiras do Império Bizantino
Eles conseguiram evangelizar e converter povos eslavos, como os russos, os húngaros, ao cristianismo, tá, pessoal? Olha lá, aí nós vemos aí a Basílica da Igreja Católica Romana, que fica lá em Roma, na Itália, que é liderada pelo Papa, hoje no caso o Papa Francisco, e essa aí é a antiga Basílica, né, a Igreja de Santa Sofia, que eles falam, né? Só que hoje ela é uma mesquita, Igreja Cristã Ortodoxa Grega. Essas torres elas não existiam até a época em que o Império Turco Otomano conseguiu derrubar as muralhas do Império Bizantino, invadiu Bizâncio, né, Constantinopla, e transformou essa igreja, que era uma igreja católica, em uma mesquita. Mas só que ela é muito linda, gente. É uma das igrejas mais bonitas do mundo. Tem muita história para contar aí dentro dessa igreja, muitas guerras, muitas disputas, tá? Bom, a religião ortodoxa, né, que é essa do Oriente, ela fica mais na parte que tá azul aí, né? Entre a Rússia, os povos eslavos, né? Até no Brasil tem algumas pessoas adeptas aí a essa igreja, no mundo inteiro, né? Mas o foco maior lá na Rússia mesmo. Eles são um pouco diferentes dos católicos, né? Porque as mulheres costumam cobrir a cabeça na hora das devoções, né? Eles não têm algumas doutrinas, eles não veneram as imagens, por exemplo, né? É um pouco diferente, tá? Mas é importante a gente aprender um pouco sobre essas diferenças, né? O mundo é feito de diferenças. A gente aprende aí que existe como conviver entre todas as religiões, né? O mundo ele é aberto a todas as religiões, né? Toda religião tem seu espaço, ok? E todas as religiões elas são especiais para os povos, elas ajudam os povos, ok, gente? Que vocês tenham uma boa semana, Deus abençoe a todos e até a próxima aula.